Já parou para pensar na primeira pessoa que receberá a marca da besta? Imagine este momento. Não é apenas uma hipótese ou um evento que passará despercebido pela história. Este primeiro ato de aceitar a marca representa um evento sísmico na história mundial. Mas o que essa pessoa estará pensando? Ela entenderá o peso de sua decisão ou, como tantos outros, será enganada pelas mentiras do anticristo, sendo levada pelas marés do medo, desespero ou até mesmo uma lealdade cega a um sistema corrupto? Essa decisão será crucial de maneiras difíceis de compreender plenamente. Imagine essa pessoa por um momento, um indivíduo comum vivendo em tempos extraordinários. A marca não será apresentada como um símbolo do mal, mas como uma necessidade para a sobrevivência econômica, uma solução simples para os problemas diários. É possível que a pessoa que aceitar a marca nem perceba suas implicações espirituais no momento. Pode enxergá-la apenas como uma escolha prática. Mas o que essa pessoa pensará depois de recebê-la, seja na mão direita ou na testa, como descrito em Apocalipse? Será que ela sentirá um alívio momentâneo, como se tivesse acabado de garantir um caminho em meio à confusão e ao colapso da sociedade? Ou haverá uma inquietação persistente em seu espírito, um sussurro na alma de que se alinhou a algo muito mais sombrio do que pode compreender? Agora, considere se esse primeiro indivíduo entenderá as verdadeiras ramificações de suas ações. Perceberá que está jurando lealdade, não apenas a um líder ou sistema mundano, mas à personificação do mal que se opõe à própria essência de Deus? Apocalipse 14, 9 e 10 adverte sobre as consequências eternas. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a marca na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, que se derrama sem mistura no cálice da sua indignação. O texto é claro. Este ato tem consequências espirituais irreversíveis. O indivíduo que primeiro aceitar a marca da besta está estabelecendo um precedente, não apenas para si, mas para inúmeros outros que seguirão seus passos. A tragédia é que muitos provavelmente não entenderão a totalidade do que estão fazendo. Talvez não sejam abertamente maliciosos, mas sim desinformados, enganados ou impulsionados pelo medo e pelo instinto de sobrevivência. É aqui que a enganação do inimigo se torna mais poderosa, mascarando uma decisão de importância eterna sob o véu de preocupações terrenas. A pessoa que aceita a marca pode pensar que está apenas resolvendo um problema temporário, garantindo sua capacidade de comprar comida, acessar cuidados médicos ou manter seu emprego. Mas, na realidade, está fazendo uma escolha com repercussões eternas. Agora, vamos mudar nosso foco para o imenso desafio de recusar a marca da besta. Muitas vezes, subestimamos o quão difícil isso será. É fácil dizer: eu nunca aceitarei a marca enquanto estamos confortavelmente em nossas casas, com comida na mesa e um senso de segurança em nossas vidas diárias. Mas o que acontece quando essa segurança é retirada? O que acontece quando a sociedade é virada de cabeça para baixo e a pressão para se conformar se torna esmagadora? Nem todos conseguirão resistir a tomar a marca, mesmo que conheçam as consequências. Imagine um mundo onde, se você não aceitar a marca, não poderá comprar ou vender. Para a maioria de nós, o ato de comprar e vender é fundamental para a nossa existência. Vamos ao supermercado comprar comida, compramos gasolina para dirigir nossos carros, pagamos as contas para manter as luzes acesas e a água correndo. Todas essas necessidades básicas da vida estão ligadas à capacidade de comprar e vender. Agora, imagine ser completamente cortado desse sistema, sem comida para seus filhos, sem meios de pagar o aluguel ou a hipoteca, sem acesso a cuidados de saúde, sem a capacidade de negociar ou se envolver em qualquer tipo de comércio. A Bíblia é clara em Apocalipse 13:17, onde diz que ninguém poderá comprar ou vender, a menos que tenha a marca. Nesse contexto, recusar a marca não é apenas uma questão de convicção pessoal, mas se torna um ato de sobrevivência. A pessoa que se recusa a aceitar a marca será marginalizada, perseguida e expulsa da sociedade. Quantas pessoas,
serão capazes de resistir a essa pressão quando seus filhos estiverem chorando de fome, quando seu cônjuge estiver doente e precisando de remédios, quando a infraestrutura social na qual sempre confiaram se tornar repentinamente inacessível? Elas ainda terão a força para dizer não à marca. A tentação de ceder será imensa. Pense nas inúmeras pessoas que aceitarão a marca não por lealdade à besta, mas por desespero. Elas racionalizarão sua decisão, convencendo-se de que é a única maneira de proteger suas famílias, de sobreviver em um mundo que enlouqueceu. Podem dizer a si mesmas que Deus entenderá sua situação, que Ele certamente perdoará por tomar essa decisão sob pressão. Mas a Bíblia é inequívoca em suas advertências. Aceitar a marca não é apenas uma decisão pragmática, é uma escolha espiritual com consequências eternas que superam em muito o alívio temporário que ela pode proporcionar. A verdadeira tragédia reside no fato de que muitos aceitarão a marca porque seu foco está inteiramente neste mundo. Estarão pensando apenas em suas necessidades imediatas, na sobrevivência física deles e de seus entes queridos. Estarão cegos para a realidade espiritual de que aceitar a marca é uma traição à sua alma eterna. É aqui que a enganação da besta se torna tão poderosa. Ao focar a atenção das pessoas apenas no mundo material, no que podem ver, tocar e experimentar no aqui e agora, a besta obscurece as consequências muito mais significativas que estão além do véu desta vida. Em Mateus 16:26, Jesus diz: "Pois, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?" Esta é a essência da escolha que as pessoas enfrentarão quando a marca da besta for introduzida. A decisão de aceitar a marca pode parecer que lhes dá acesso ao mundo: comida, abrigo, segurança e estabilidade econômica. Mas a que custo? O custo é a alma deles, a sua posição eterna com Deus. Você pode aceitar a marca da besta acidentalmente? Recebi um e-mail perguntando isso. É possível tomar a marca da besta acidentalmente? Para responder a essa pergunta, vamos olhar para a profecia bíblica. Os profetas do passado, inspirados pelo Espírito Santo, detalharam para nós os eventos que ocorrerão à medida que nos aproximamos desse momento crucial. Pensamento e suas estratégias são incompreensíveis para nós. Ao longo da história, ele tem demonstrado que pode usar métodos inesperados para cumprir suas promessas. A segunda vinda de Jesus será precedida por vários sinais, como o surgimento de falsos profetas, nações em guerra umas contra as outras, o esfriamento do amor dos crentes e a enganação de muitos, conforme profetizado pelos antigos profetas. Contudo, hoje vamos focar em uma profecia que ainda não se cumpriu. Jesus disse no livro de Mateus 24:14: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Marcos 13:10 também confirma essa verdade. E importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Essas duas escrituras deixam claro que o Senhor Jesus não aparecerá até que o evangelho seja pregado em todas as nações da terra. Portanto, o evangelho será proclamado em todas as línguas, tribos, povos e países do mundo, sem exceção. Cada pessoa, em cada tribo, família e idioma, terá a oportunidade de aceitar ou rejeitar Cristo. O padrão de códigos de países da ISO indica que temos mais de 240 países no mundo, com seus estados e capitais. Uma grande parte desses países possui populações que superam 100 milhões de habitantes espalhadas em diversas regiões. Apesar da enormidade da população mundial e das inúmeras áreas geográficas, a profecia da Palavra de Deus sobre o fim dos tempos ainda afirma que o Evangelho será pregado em todas as nações. Observando esse objetivo de forma natural, a missão parece bastante irrealista e até impossível, devido à tarefa rigorosa envolvida em pregar o Evangelho a todas as nações. Sim, os avanços tecnológicos ajudaram a espalhar o Evangelho, mas a internet é censurada em algumas nações e o Evangelho é proibido nesses países. Além disso,
Há lugares onde as pessoas nem têm acesso à internet, e existem regiões remotas e de difícil acesso. Há até países onde pregar o evangelho é ilegal. E nesses lugares, o povo nem sequer sabe quem é Jesus Cristo ou o que é a Bíblia. Portanto, a declaração de Jesus de que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim, parece à primeira vista algo distante. Muitas vezes, a palavra de Deus pode parecer duvidosa, mas a verdade é que Deus sempre será fiel à sua palavra. Se Ele disse, Ele cumprirá. Agora, uma coisa que você precisa lembrar sobre Deus é que Ele tem recursos que você e eu desconhecemos completamente. Tendemos a pensar que apenas missionários e a tecnologia conseguirão pregar o evangelho nesses lugares remotos. Mas os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Vamos viajar para o livro de Apocalipse, um capítulo repleto de anjos. Honestamente, o livro de Apocalipse nos mostra uma quantidade tremenda de atividade angelical, como o mundo nunca viu antes. Por exemplo, as 7 trombetas são tocadas por 7 anjos, e os eventos que seguem são descritos em detalhes de Apocalipse 8 a 11. Apocalipse 9 nos revela o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, mas em grego se chama Apollyon. Apocalipse 10 nos apresenta o anjo poderoso com um pequeno livro, e em Apocalipse 12 vemos o arcanjo Miguel, o defensor de Israel. Mas não estamos focando em nenhum desses anjos. Estamos nos concentrando nos 3 anjos do capítulo 14. Apocalipse 14, 6, 13. Nos traz as proclamações do céu feitas por 3 anjos diferentes. Nesta passagem, João recebe uma visão de 3 anjos voando no céu, cada um carregando uma mensagem diferente. Aqui temos algo incomum, algo que nunca aconteceu antes. Nunca na história da humanidade houve um evento como este. Nunca na história da humanidade, anjos foram vistos voando. 3 anjos voando pelo céu, cada um proclamando suas mensagens. O primeiro anjo traz o evangelho e um chamado para adorar a Deus. O segundo traz o anúncio da queda da Babilônia. O terceiro adverte sobre a ira de Deus sobre todos que adorarem a besta e tiverem sua marca. Quando o mundo está em sua última queda, e o anticristo e o falso profeta estão em seu auge, Deus toma medidas incomuns, medidas que ele nunca tomou antes, para alertar o mundo. Ele avisa a última geração para temer a Deus e dar-lhe glória, pois a hora de seu julgamento chegou, e para adorá-lo, que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Mas, de maneira interessante, o terceiro anjo adverte a humanidade a não tomar a marca da besta. O anúncio deste terceiro anjo alerta que um destino terrível aguarda aqueles que persistirem em adorar o anticristo. Este anjo destaca a conexão entre adorar a besta e sua imagem, e receber sua marca na testa ou na mão. Em outras palavras, tomar a marca da besta será uma declaração de adoração. Ninguém tomará a marca da besta acidentalmente. A conexão entre adorar a besta e tomar a marca será clara. Mais uma vez, vemos Deus em sua grande graça e misericórdia, chamando os pecadores ao arrependimento na última hora, ou eles enfrentarão o terrível julgamento do anticristo. Aqueles que beberam o vinho da prostituta, das paixões de sua imoralidade, também beberão do vinho da ira de Deus. Beber do vinho da ira de Deus significa obediência a Ele e viver de acordo com seus mandamentos. A mensagem do primeiro anjo é uma convocação para que todos na terra se voltem para Deus, reconhecendo-o como o Criador do universo e o único digno de adoração e obediência. Estes anjos não são apenas anjos comuns, mas 3 anjos especiais enviados por Deus para entregar uma mensagem crucial à humanidade. O primeiro anjo vem proclamar o Evangelho eterno, chamando todas as pessoas a temerem e adorarem a Deus. Em Apocalipse 14, 6 e 7 está escrito: Vi outro anjo voando pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz:
Temam a Deus e deem-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorem aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O maravilhoso é que este anjo voará pelos céus, perto o suficiente da terra para ser visto e ouvido por toda a humanidade. Não sabemos exatamente como Deus fará isso, mas o anjo será capaz de pregar o evangelho eterno e comunicar-se em todas as línguas, de modo que a barreira linguística não será um problema. É possível que este anjo fale o idioma nativo de qualquer país sobre o qual esteja voando. Por exemplo, se estiver voando sobre a França, ele falará francês. Se estiver sobre Portugal, falará português. Embora os detalhes específicos não sejam conhecidos, o que sabemos com certeza é que este anjo será capaz de se comunicar com todos. Este anjo proclama o evangelho de Deus para todos na terra, independentemente de tribo, raça ou status. Ele lembra os habitantes da terra sobre o julgamento iminente e os instrui a adorar e temer ao Senhor. Somente Deus deve ser glorificado e adorado. Em Êxodo 23, Deus deixou claro que não devemos adorar nenhum outro Deus, seja qual for a forma ou o motivo, a não ser Ele. A mensagem do primeiro anjo não é apenas um chamado para adorar e temer a Deus, mas também um convite para receber a salvação que vem pela fé em Jesus Cristo. Temer ao Senhor é obedecê-lo, evitar o pecado e viver conforme sua vontade. Esta mensagem é um alerta urgente e uma oferta de misericórdia para todos que ainda podem se arrepender e buscar a salvação. A justiça e fazer tudo o que agrada a Deus são temas centrais da mensagem do primeiro anjo. Este anjo proclama em alta voz que a hora do seu julgamento chegou, e essa mensagem de julgamento será ouvida por muitos em todo o mundo. Durante esse período de grande tribulação, um grande número de pessoas virá a conhecer Cristo como Salvador, pois o julgamento de Deus será evidente na terra. Não é de se surpreender que a multidão dos salvos durante a grande tribulação seja incontável. O segundo anjo anuncia a queda de Babilônia, que é uma referência simbólica aos sistemas corruptos do mundo. Babilônia é o nome que Deus dá ao sistema mundial do anticristo, que engloba toda a organização econômica e política pela qual ele governa. Esses sistemas são conhecidos por se oporem à vontade de Deus. Em Apocalipse 14:8, lemos: "E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, porque a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição." O anúncio da queda de Babilônia em Apocalipse não significa o fim imediato da grande tribulação, mas é um anúncio da futura destruição de Babilônia que será detalhada no capítulo 18 do livro de Apocalipse. As diversas declarações desse capítulo não são necessariamente o registro de um evento que já ocorreu, mas indicam que o evento é iminente. Em outras palavras, a queda de Babilônia é algo que acontecerá no futuro, como veremos mais adiante no livro de Apocalipse. O termo Babilônia nas Escrituras refere-se tanto à natureza ímpia e pecaminosa do mundo, quanto ao sistema de maldade promovido pela besta e pelo falso profeta, que está destinado à destruição. Finalmente, o terceiro anjo pronuncia a ira de Deus sobre aqueles que o rejeitaram e adoraram a besta. Em Apocalipse 14:9-11 está escrito: "E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome." A profecia do terceiro anjo segue imediatamente as profecias do primeiro e do segundo anjo. Esta profecia é um aviso contra a adoração do anticristo. A mensagem do terceiro anjo é um alerta sobre as consequências de se afastar de Deus e aceitar a marca da besta. A ira de Deus
não deve ser subestimada. A marca da besta é um símbolo de lealdade ao anticristo e aos sistemas mundanos que se opõem a Deus. Aqueles que aceitarem a marca enfrentarão a ira de Deus e beberão do cálice da sua ira. O aviso do terceiro anjo nos lembra claramente que há uma conexão entre adorar a besta e sua imagem e receber sua marca na testa ou na mão. Ninguém tomará a marca de forma casual ou acidental. Deus advertirá claramente os habitantes da terra sobre as consequências eternas de receber a marca. A conexão entre adorar a besta e aceitar a marca será suficientemente clara para que todos possam ver e entender. As pessoas na terra terão a escolha de receber ou rejeitar a marca. É importante notar que durante esse período será algo comum na sociedade aceitar a marca, pois, como mencionado no capítulo 13, uma pessoa não poderá comprar ou vender sem a marca. Em Apocalipse 13, 16, 17, está escrito: "E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome." Receber a marca pode parecer o caminho fácil, mas, na verdade, será o caminho mais difícil, pois seguir o mundo e jurar lealdade ao anticristo por meio de sua marca significará virar as costas para Deus por toda a eternidade. Aqueles que aceitarem a marca experimentarão a plena ira de Deus, sem limites. É importante ressaltar que Deus terá repetidamente advertido os pecadores, dando-lhes inúmeras oportunidades para se arrepender. Mesmo quando o mundo estiver em seu pior momento e o anticristo em seu auge de poder, Deus enviará suas 2 testemunhas e os 3 anjos mencionados hoje, e todos eles advertirão os pecadores e os chamarão ao arrependimento. Se as pessoas persistirem em seus caminhos pecaminosos e continuarem a rejeitar a mensagem do Evangelho, mesmo enquanto veem literalmente o livro de Apocalipse se desenrolando diante de seus próprios olhos, não terão a quem culpar por toda a eternidade, exceto a si mesmas. Se você deseja fazer uma aliança com Deus ou se reconciliar com Ele, escreva nos comentários: "Eu te aceito, Jesus, como meu único e suficiente Salvador." Que Deus te abençoe e até a próxima.